Boa noite! A gente vai falar sobre escadas metálicas hoje, porque afinal de contas, as escadas são muito mais do que deslocamento vertical, né? Que uma escada metálica pode resolver como problema, né? Eu acho que é uma solução que você pode, de alguma maneira, lançar mão para criar, né? Ou seja, uma arquitetura, uma linguagem, um desenho eventualmente mais delicado para te ajudar nos seus projetos. Então vamos lá. Quando a gente está iniciando esse desenho de escadas, né? Na verdade, quando a gente está iniciando o desenho de projeto, uma coisa que eu gosto de fazer é que, além de observar a distância entre os eixos e procurar aproveitar a estrutura, o melhor, a estrutura principal da edificação, né? O melhor possível para colocar a locação da escada, eu gosto também de relacionar essa altura aqui. Então, essa altura total de piso acabado até piso acabado, eu gosto preferencialmente que ela seja múltiplo de 17 centímetros e meio de altura, que seria a altura do espelho ideal. Então, planta baixa, né, mostrando daí a estrutura, o pilar com o eixo, né, de estrutura. E por que que nesse desenho da escada a gente coloca os eixos, né? Justamente para que eu consiga ver a interferência que essa estrutura principal pode ocasionar nesse elemento que eu estou colocando, né? Então, na planta baixa da escada, na escala 1 para 25, a gente já faz a identificação das vistas, né, e de um corte aqui principal, e do que a gente achar que a gente deve colocar, como, por exemplo, o corrimão de um lado, né, que são essas linhas amarelas, o guarda-corpo do outro lado, a numeração dos degraus, né, eu tenho aqui também essa linha de projeção, que é a projeção da estrutura que está debaixo dos degraus. Então, a gente completa aqui essas informações, faz a cota, coloca a cota de nível do térreo e do pavimento de cima, né? E aí, alinhado, a gente faz aqui a relação da planta com essa vista lateral aqui da escada, né? E aí é que a gente começa a enxergar algumas outras coisas. Porém, o que que acontece? Aqui, na verdade, ela está organizada dessa maneira, né? Com a planta embaixo e a vista em cima. Mas, na verdade, a vista, ela é sempre fruto do corte, né? Então, eu confesso a vocês que aqui, o que que eu fiz, na verdade? Em primeiro lugar, eu fiz o corte, né, alinhado aqui com a planta baixa embaixo, e depois eu reorganizei aqui a prancha. Mas por que o corte? A gente já falou isso algumas vezes, né, Igor? São os cortes é o corte que mostra para a gente, na verdade, os encontros, né? Então, na verdade, os problemas que a gente, os desafios e os problemas que a gente encontra na solução que a gente está dando. Então, nesse corte, por exemplo, eu já detectei aqui algumas questões de, tá, eu vou fazer uma escada metálica com uma viga, que vai passar aqui por baixo, estou fazendo essa escada, os degraus em chapa plissada, né? Mas eu tenho um ponto de chegada, né? De um ponto de saída e um ponto de chegada aqui, né? Da escada que eu preciso resolver de alguma maneira. Então, o que que esse corte mostra para a gente, né? A gente tem uma estrutura de concreto, né, com as alturas já pré-definidas. A gente estabeleceu que a gente faria uma escada metálica em função da linguagem do projeto. E isso é muito importante de ser falado para vocês, que esses elementos, eles fazem parte de uma composição arquitetônica, né? Então, todos esses elementos, esses aspectos, eles fazem parte de decisões que a gente vai tomar para definir se a escada vai ser de concreto, se ela vai ser metálica, se ela vai ser de madeira, qual que é a sensação que a gente quer passar, se a gente vai fazer uma escada mais robusta, se a gente vai fazer uma escada que seja mais leve, e tem um aspecto que a gente precisa sempre lembrar, que onde essa escada está sendo utilizada, né? Onde que ela vai ser implementada. Se ela for uma escada residencial, a gente tem praticamente 100% de liberdade, né? Porém, se a gente estiver fazendo uma escada para algum espaço de acesso público, a gente precisa ficar atentos a algumas normas, né, algumas regras aí de largura, de altura de guarda-corpo e corrimão. E além disso também, né, das normas, algumas normas específicas, né, como a 9050, a norma de corpo de bombeiros, que determinam alguns parâmetros para a gente também tem a nossa conhecida fórmula de Bloom, né?
então, que vai tratar a respeito da proporção, da ergonomia, do conforto, e as demais vão falar não só disso, mas da segurança, né? Que são aspectos que a gente precisa ficar muito atento quando a gente está projetando. Então, vejam, nesse corte, e volto a falar, né, a partir da planta, o primeiro desenho que a gente realiza é o desenho do corte, justamente para que a gente consiga encontrar os desafios, os problemas que a gente tem aqui na construção desses elementos. E, na verdade, o desenho executivo, ele passa a ser praticamente um manual de montagem, né, um manual de como construir, como executar. Então, vejam, por exemplo, que quando a proposta foi fazer esse piso, né, todo em chapa, quando a gente chega aqui no encontro com a viga, a gente tem essa questão de como que eu vou fazer essa fixação assim, aqui, né, esse encontro da viga metálica, do degrau, com o piso acabado aqui em cima, né, e a mesma coisa aqui embaixo, como é que eu vou fazer o encontro dessa viga, né, para poder ficar aqui escondido, digamos assim, essa fixação, essa chapa por debaixo do piso, e aí começam a surgir outras questões, do próprio detalhe do piso, já que eu não posso fazer uma chapa inteira, né? Não tem como eu fazer uma chapa inteira dobrada desse jeito. E aí a gente aproveita para pensar na questão do corrimão. Como que eu vou fazer a fixação do corrimão? Como é que eu posso dar um desenho um pouco diferente, mesmo sendo uma fixação simples, uma execução simples? E talvez esteja aí o maior desafio que a gente tem, né? Criar uma solução bonita, diferente, com poucos recursos ou com recurso limitado. Então, a partir do corte, a gente elabora a vista, né? E essa outra vista, vejam que daí a gente criou aqui um guarda-corpo diferente, né? Para essa vista, e é um guarda-corpo que ele de um lado é guarda-corpo, do outro lado é só corrimão, e esse guarda-corpo aqui, ele está, na verdade, em chapa de MDF, é como se fosse uma capa que vai envolver aqui essa estrutura interna. Mas as estruturas estão aqui representadas, né, em linha de projeção, para mostrar, inclusive, o espaçamento entre essas estruturas, e aí a gente faz umas chamadinhas de detalhe, tá vendo? Tanto quando a gente vai fazer uma ampliação do detalhe, a gente circula o nosso detalhe e faz a chamada, né? E aí essas siglas significam, o 1006 é o nome do detalhe, digamos assim, e embaixo é a prancha onde esse detalhe se encontra, que nesse caso é na própria prancha, né? E quando a gente vai fazer um detalhe em corte, a gente representa dessa maneira aqui, tá? E aí, olha, o que é interessante aqui é a gente ver exatamente como que vão funcionar esses detalhamentos, né? Então, a gente tem os desenhos gerais na escala 1:25 e depois a gente começa a fazer uns detalhes um pouquinho maiores. Então, a gente faz aqui detalhes 1:10, que é aquela chegada, né, o encontro da viga aqui com uma chapa metálica que precisa ser fixada na viga de concreto, né? Então, a gente mostra como é que funciona, qual é a espessura dessa chapa e tal. E aí, o que acontece? Esse outro detalhe aqui, ó, que a gente também chamou, né, que é o detalhe 1002, ele vai ser apresentado aqui, ó. Então, faço uma ampliação para mostrar como é que funciona. E aí, tá vendo que eu falei para vocês? Não dá para ser uma chapa inteira. Então, como é que vai ser essa chapa? Vão ser várias partes dobradas, né? Então, é uma chapa que tem essa dobra, essa primeira dobra, e depois essa outra dobra aqui. E a fixação é feita aqui por uns pingos de solda aqui atrás, né? E aí, essa escada inteira, ela fica apoiada, esses degraus, né? Dobrados, em chapa dobrada, ficam apoiados aqui sobre essa viga metálica, né? Que é essa viguinha aqui, ó. E aí, vejam bem, a partir daí, de alguns elementos, né? Como por exemplo nessa vista desse guarda-corpo, eu precisava mostrar esse acabamento aqui. Como é que funciona? Lembra que eu expliquei que é como se fosse um manual, né? Um manual de montagem. Então, o que está na minha cabeça? Como que é o funcionamento disso daqui? Então, esse funcionamento é o seguinte: eu venho aqui, eu indiquei um corte lá, e aí esse corte ele mostra isso daqui, ó. Vai me mostrar, primeiro, esses detalhes aqui estão na escala 1:2, tá? E aí a gente pode interromper, né, o detalhe, fazer uma parte de cima e uma parte de baixo. E nesse detalhe, daí eu estou explicando o seguinte, ó, eu tenho uma viga metálica com o piso em chapa metálica dobrada aqui, né? Então, essa peça daqui é a peça estrutural, né, da escada.
E a partir dessa viga da escada, sai uma chapa, que é esse retângulo aqui, ó. E aí esse retângulo, ele é fixado na viga e ele é fixado nessa outra estrutura, que é uma estrutura interna do guarda-corpo. É essa moldura que tem aqui, ó, né? Que são essas linhas tracejadas aqui internas. Então, essas linhas vermelhas tracejadas, elas correspondem a essa moldura que vai ficar por dentro do meu guarda-corpo, que vai receber uma capa, né? Uma capa de MDF. Então, entra aqui essa estrutura de metalon e a gente vem especificando, ó. Então, desde lá de cima, eu estou dizendo que o que vai fazer o acabamento vai ser esse guarda-corpo em MDF branco, né? Estou explicando que vai ser aqui uma colagem meia esquadria, que é essa estrutura em MDF é uma capa. E aí, o que está por dentro da capa? Essa estrutura de metalon, que é um metalon na vertical, né, e um metalon aqui na horizontal. Na horizontal não, né, na diagonal, porque acompanha a inclinação da escada. Então, eu tenho aqui essa estrutura interna em seção retangular de 50 por 30 milímetros, né, e aí, aqui ele não precisa ter acabamento de pintura, porque ele vai ficar oculto nesse pedaço, né? E aí, essa moldura, ela se repete aqui embaixo para fazer a estruturação. E aí, essa chapa é o que faz a ligação entre a viga da escada, que sustenta os degraus, e essa estrutura do guarda-corpo. E o que acontece, o que a gente queria, era justamente criar essa soltura aqui, sabe? Desse plano da chapa lissada, dos degraus, com esse plano vertical aqui do guarda-corpo. Então, eu queria que houvesse uma soltura. E, claro, essa soltura também tem essa medida de 5 centímetros, porque a norma não permite, inclusive, que seja mais do que isso, né? Para também não causar nenhum tipo de acidente, alguém enfiar o pé aqui dentro, por exemplo, na hora que está correndo para fugir do fogo, por exemplo, né? Então, a gente queria essa soltura. E aí, essa capa de MDF, ela se encaixa aqui, né? Como se fosse um grande U mesmo, sabe? E ela se encaixa e é parafusada aqui. E pode ser, inclusive, colada por dentro também, se for o caso, mas eu nem acho que seja necessário, sabe? Porque ela ficando justa, ela pode ser parafusada, e aí esse parafusinho aqui, para mim, não faz mal nenhum ele aparecer, certo? E aí a gente vai dando aqui as cotas necessárias, vai fazendo as chamadas, né, explicando aqui que aqui é a viga principal da escada, que é um duplo C, com pintura automotiva na cor preto fosco. Aqui a gente tem o degrau, isso aqui é o degrau em vista, né? Aqui é o degrau em corte, e a parte do degrau, ou seja, o espelho, né, do degrau, e aqui o piso do degrau, que também está com acabamento em pintura automotiva preto fosco. E aí, aqui, olha, imediatamente embaixo, alinhado, a gente está mostrando a planta baixa. Então, essa planta aqui, ó, o que eu preciso mostrar e por que ela está alinhada? Porque é mais fácil eu criar essa correspondência, né? Então, eu estou vendo aqui a viga, né? Essa viga principal, que aqui está um duplo C, então estou vendo ela aqui. Essa chapa que vai fazer a ligação entre a viga principal e a moldura do guarda-corpo, eu fiz uma dupla chapa aqui, tá vendo? Então, ela é um encontro aqui de chapinhas que daí ficam soldadas, e aí a gente pode fazer a fixação delas aqui, entre elas, para criar uma área maior, uma superfície maior de contato, né? E esse perfil que está aqui, a moldura, agora eu estou vendo a planta dele, né? Eu estou vendo essa peça que está aqui na vertical, eu estou vendo ela deitada aqui, cortada, né? Então, eu vejo essa peça e ela, uma pecinha, uma chapa está fixada nela e a outra está fixada aqui na... E aí, para vocês verem, aqui o corrimão, deixa eu trazer lá do desenho principal para vocês se localizarem, né? Eu tenho esse corrimão que é feito com o mesmo metalon, né? Com a mesma seção, aliás, mentira, esse daqui tem seção de 50 por 20, né? Então, eu queria fazer uma pecinha aqui diferente com um elemento simples que tem no mercado, né? Então, essa peça aqui foi chamada, né? A chegada, que é o apoio, e esse apoio, ele precisa estar marcado também, né? Então, eu tenho aqui essas marcações aqui, né? Em planta, de onde que está acontecendo o apoio.
e nesse caso aqui eu tenho também a cota, né, na diagonal, dizendo onde que são a distância entre um apoio e o outro. E aí eu venho para o detalhamento. E aí esse detalhe, ele também está na escala 1:2 aqui, ó. Então, o que acontece? Ele tem um nome, né, que eu chamei de 1006, que é detalhe de escada. Eu acho que fica simples, assim, da gente identificar. Então, eu tenho isso daqui em vista, e a partir dessa vista eu faço as cotas, e aí eu faço uma indicação de corte aqui. E nesse corte daí, é onde eu mostro, tá vendo? Eu tenho alvenaria, e aí qual que foi a solução para a gente desse corrimão? É um perfilzinho U, parafusado na parede para fazer a fixação, e aí depois eu venho com um tubo, que é como se fosse um metalon cortado, né? Com essa medida aqui de 10 centímetros, e aí esse metalon, ele vai ser parafusado aqui por cima e por baixo, né? E aí o meu corrimão é essa pecinha, um metalon 50-20 também, milímetros, né, com pintura automotiva, e aí ele desce e aí fica soldado aqui nesse outro tubo, né? E aí esse metalon aqui é um metalon de 50 por 50. Ou seja, eu consigo fazer a fixação dessa peça aqui, e depois eu faço a fixação dessa peça aqui, e aí eu usei uma chapinha aqui, tá vendo? Para fazer um encaixe, né? Pode ser por solda também, porque depois que eu fizer a fixação, eu não preciso mais ter o acesso necessariamente. Se eu quiser ter o acesso, eu faço essa fixação aqui por encaixe, né? Se não, eu faço uma soldinha aqui, e aí emassa, pinta, lixa, pinta e está tudo resolvido também, né? Ou seja, é um detalhe simples, com uma solução com uma carinha diferente, assim, né? Mas essa é a questão, a gente criar um manual de construção, né? Um manual de fabricação. Ou seja, é o nosso manualzinho construtivo, né? É como que a gente faz para executar o nosso projeto. E aí vocês estão vendo aqui o resultado final. Beleza, galera? Um beijo grande para vocês. Semana que vem tem mais.